Na palma. Seu sangue, sua cruz, me leva de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e se alegra na presença do Senhor. Seu sangue, sua cruz, me leva de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e quero ver a igreja. Sei que na pelo novo. Diga, sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia! Você está pronto para se alegrar? Eita, tão não. Tão não. Você está pronto para se alegrar? Quando eu fui montar essa playlist, alguém quis me dizer assim, alguém me disse: Felipe, mas é começo de ano, o pessoal está cansado de viagem. Deixa eu te contar um negócio para você, irmão. O problema é seu. Você é crente? Amém? Você tem motivo sim de celebrar, de se alegrar na presença de Deus. Você esse ano, olha só, esse ano é o ano que você vai dançar na chuva. É o ano que chuva de bênção irá vir sobre a tua vida. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Na palma!
vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. Para a nossa frente se abrirá. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar. E o deserto não é o meu lugar. Nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Olha pra quem tá do teu lado. Toca assim nele, ó. Vê se ele tá vivo. Irmão, tu tá vivo, irmão? Pois te mexe, irmão. Que nessa noite eu te convido pra você dançar na chuva. Aleluia. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance. Manda pra ele dançar, manda ele dançar. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance. Segura, 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 segura. Baixinho, segura baixinho. Rapaz, eu tô falando dance, dance, dance. O irmão tá igual uma estátua de sal, irmão. Meu Deus do céu. Felipe, eu não sei dançar. Só se mexe. Tu já viu aquele boneco João Teimoso? Ó, fica só aqui, irmão. Só no balançado. Vai. Dance, dance, dance. Ah, agora tá melhorando. Dance, dance. Quem não dançar, viu, vai mandar um pix pra mim. Dance, dance. Dança! Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, 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 dance. Você crê que você é nova criatura? Então levante as suas mãos o mais alto que você puder e declare: nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra. Eu vou, eu vou. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Vocês viram aí agora? Rapaz, do rock vira forró, né? Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Vou dançar na... Quero ouvir. Eu vou. Mexe, mexe com o irmão, mexe com ele. Nova criatura eu sou, o velho... Aí, tá melhorando. Eu vou, eu vou. Eu vou dançar na... Aleluia. Eita. Está de pé aqui uma geração que não se renderá. Não se renderá ao inimigo, não se renderá aos altares. Mas é um povo santo, um povo separado para uso exclusivo do Senhor. Você crê nisso?
sei que não me muda. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Rexasa. Porque eu não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não vou. Sou separado, sou escolhido. Eu sou o santo lutando contra o pecado. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Na corte do Egito, ou na casa de César, a Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Rexasa. Porque eu não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido, eu sou o santo lutando contra o pecado. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Quero ser, eu quero ser. Quero ser santo. Preciso ouvir a igreja, preciso ouvir. Eu quero ser santo, diga mais uma vez. Aleluia, eu quero ser. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você crê que em 2026 será mais surpreendente que 2025? Você crê nisso? Aleluia! Quero ver todo mundo saindo do chão, hein? Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui
comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Da presença de Deus, né? Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado. Tô vendo gente sentada ainda, hein? Levanta! Todo mundo pulando, 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 pulando. 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 Bate palma pra Jesus, vai! Mente, aquele que me diz e diz tentando te acusar. Mas não desisto da minha fé, Jesus é teu perdão. Da graça que detona toda acusação. Mas não me existe culpa pra quem aperta o botão. Arrependimento do sangue, da remissão. Filhos, não pequei, mantenha o pé no chão. Mas se pecar, confie, Cristo advogado é bom. A vida nova, o passado apagado. Pensando nisso até entenda a raiva do diabo. Pense, não há condenação pra quem está em Cristo Jesus. Ouça o som do céu que se alegra com tua vida pelo teu perdão. Cante pra celebrar Jesus Cristo, pra arrancar os teus pés do chão. Oh, oh. Ei, 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 ei. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Não parado. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, segura, segura o ritmo, segura o ritmo. Todo mundo pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Tá vendo gente parada, hein? Todo mundo pulando, pulando, pulando. Mexe o ombro, mexe o ombro. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Dois. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, pulando. Aleluia! Agora vai! Vai! A alegria do Senhor é verdadeira. A vida inteira eu vou celebrar. Quando meu corpo está cansado e diz que não, digo pro meu coração: vai deitar. A alegria do Senhor é verdadeira. A vida inteira eu vou celebrar. Eu digo pro meu coração: vai deitar. Não há batalhas nem limites pra parar a adoração. Somente a glória de Deus é que alegra o coração. Não há batalhas nem limites pra parar a adoração. Somente
conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Começou 2026? Muito bem. 2026 é um tempo muito bom, início do ano, de nós assumirmos um compromisso de leitura anual da palavra, né? Leitura anual da Bíblia. Algumas pessoas gostam de ler Senhor dos Anéis, Harry Potter. São os livros assim, né? Grossão. E eu quero propor aos irmãos a ler a Bíblia. Amém, gente? Ler a Bíblia. E aí você vai ler como? É pouco, é só 3 capítulos por dia. 3 capítulos por dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo você não faz nada. Aí as mulheres só falta jogar uma cadeira em mim na hora dessa, né? Como que não faz nada dia de sábado? Você não faz nada dia de sábado e domingo, então lê 4 capítulos, né? Então lê 3 capítulos na semana. Final de semana lê 4 sábado e 4 domingo. No final do ano você terá lido a Bíblia toda. E é importante a gente ler a Bíblia toda? É importante. Eu estava conversando com os irmãos. Eu estava conversando essa semana com uma farmacêutica. E ela estava contando que ela é católica, né? Ela é católica. E aí na conversa descobri que ela está noiva. E aí eu perguntando, vai casar, né? Eu perguntei, tu é católica mesmo? Sou. Tu vai tomar anticoncepcional? Vou. Então, tu é falsa. Tu é uma católica falsa. Porque é católico de verdade mesmo não toma anticoncepcional, não. A igreja não concorda com tomar anticoncepcional. Então, todo ano é um meninozinho, né? Então, se você começar com 20 anos, quando tiver com 40, é uma arruma. Enquanto tiver sangue para ter menino, é um menino todo ano, porque não pode tomar anticoncepcional. Aí deu vontade de eu perguntar a ela, que ela era noiva, eu disse, tu faz coisinha, né? Mas não quis perguntar, não. Não quis perguntar, não. Mas é porque se você é católico mesmo, namora, não pode fazer coisinha, não. Casa, e só depois que casa que vai poder fazer coisinha. Porque nós acreditamos na Virgem Maria. A virgindade, ela é um dos princípios da Bíblia. É um dos princípios sagrados da Bíblia, é a virgindade, é casar virgem. E aí, talvez muitos de nós já estão tristes, né? Vixe, pastor, então tá ruim. É a Bíblia. Então, se você é católico de verdade, deveria fazer assim. E se nós somos crentes? Mais ainda deveríamos fazer, né? E aí, talvez você pense assim, que besteira, isso é uma conversa religiosa, isso é papo de religião. Aí eu estava contando para os irmãos o exemplo das minhas netinhas, né? Eu tenho 2 netinhas, e elas estavam brincando lá em casa, e não sei se foi eu que comentei, ou se foi meu filho, não sei, dizendo assim, como elas têm sorte, né? Como minhas netinhas têm sorte. E aí eles concordaram, verdade. Mas eu vi nos meus filhos meio um tom de ciúme, né? Até do pai também, então, ciúme. Por causa do carinho lá com as netinhas, né? Mas a gente dizendo como essas crianças têm sorte. Mas no meu pensamento, por que ela tem sorte? Porque ela tem papai e mamãe, e ela tem a casa dos avós. E ela desfruta de tudo isso, da casinha dela com o papai e a mamãe, e na casa dos avós paternos, e na casa dos avós maternos. Não é lindo isso? Não é legal para a criança? Ela crescer saudável, porque ela tem papai e mamãe, e saudável porque tem vovô e vovó. Não é? Aqui, quando terminou o primeiro culto, ela estava dançando aqui nas músicas tudinho, né? Que ela agora inventou de ser coreógrafa. Aí ela faz uns passos que ela mesma cria, que ela mesma inventa. E aí, quando terminou o culto, começou o culto dela. Que elas gostam de correr na igreja.
Aí a mãe chegou e disse, vamos para casa. E ela, não quero ir para casa. E o que é que eu digo? Por que tu tem que ir agora? Ainda falta muito para começar o culto, deixa a criança brincar. Tem que dormir. A avó é isso, a avó acaba sendo um pouquinho mais flexível, né? E a mamãe e o papai não são mais rígidos. É bom para a criança? É. Porque ela tem papai, mamãe, vovô e vovó. Mas, se você faz as coisas fora do tempo, o que é que vai acontecer? Normalmente a criança, os avós não vão poder ser avó, vão ser pai. Vão ter que criar a criança. Vão ter que trabalhar para criar a criança. É assim que deveria ser? Não. Os avós vão estar estressados, porque não é tempo deles estar criando menino. É tempo de estar o quê? Curtindo os netos. Mas por que não estão? Porque foram fazer coisinha antes do tempo. Você compreende? Foram fazer coisinha antes do tempo. O que é que a Bíblia diz? Namora, casa, e depois você vai fazer coisinha. Antes do casamento não deveria fazer. Mas depois do casamento, é obrigado fazer. Quando o caboclo casa, aí chega na mesa do pastor, o pastor diz, escuta, lindão, vem cá. Agora tu é devedor dela, viu? Tem que pagar. Aí eu chego para a lindona e diz, vem cá, lindona, agora tu é devedora dele, tem que pagar. Quando era solteiro, não podia. Agora que casou, vai ter que pagar. Você compreende isso? Aí você diz, não concordo com isso. Pois é, a criança precisa dessas coisas para ela crescer saudável. O avô vai ser avô e o pai vai ser pai. Cada um no seu tempo. Você compreende isso? Quando foi que isso aconteceu? Quando você obedeceu a palavra. Quando você seguiu aqueles critérios que Deus estava dizendo. Aí a pergunta é uma regra chata? É uma regra religiosa? É ruim de cumprir? É. Mas é o que vai salvar a sua família. É o que vai salvar os seus filhos. Seus filhos vão crescer saudáveis, fortes, lindos e maravilhosos, porque eles estão vindo no tempo certo e tendo os apoios corretos. E às vezes eu fico vendo o seguinte, eu olho para o meu filho e minha nora, e eles têm o nosso suporte. E é difícil. Imagine sem suporte. Imagine você criar uma criança fora de tempo sem ter o suporte. É insuportável, é horrível. É traumatizante. É muito sofrimento que não precisava existir. Mas por que existe? Porque fez fora do tempo. Em vez de usar a cabeça, usou outra coisa. Difícil, né? Usar a cabeça. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Que se eu sou crente, a Bíblia tem que fazer parte da minha história. A Bíblia tem que ser a luz de Deus para o meu caminho. Não adianta dizer eu sou católico, não casa virgem. Eu sou católico e tomo anticoncepcional. Não devia tomar, porque o católico não deve tomar. Tu é crente? Sou. Pois é, o crente pode tomar anticoncepcional, não tem problema não. Tu não vai deixar de tomar Santa Ceia por causa disso. A gente até recomenda, se é de ter uma penca de filho, quando eu só posso criar 2, a gente já é um pouquinho diferente do católico, né? Se é para ter 50 meninos, macho, tem só 2 mesmo. Mas dá de comer por menino, não abandona não. Né? Dá um feijãozinho ali, um caldinho de feijão. Aí chama o menino para tomar Nescau. Vem tomar Nescau, menino. Nem é caldo de feijão. Mas todo mundo que está vendo está achando que é Nescau. Nem é. Caldo de feijão, pois é. Mas qual é o importante? É que, na minha concepção, eu acho que não faz sentido você ter 10 meninos se eu não posso criar 10, se eu não consigo criar 10. Quando a gente morava no interior, a gente soltava no mato. Vai, menino. Tinha 20, solta aí. Mas aqui a gente não tem mais mato para soltar os meninos. Né? É tudo uma casinha desse tamanho, que mal cabe o casal mais 2. Como é que a gente vai ter 20? Não pode. Mas no tempo de papai, mamãe já teve menos. Vovó teve uns 13 para mais. Mamãe teve 6 e eu tive 2. Foi reduzindo o negócio, né? Está quase acabando. Daqui a pouco tem um, depois não tem nenhum. E aí se acaba a família, só vai sobrar os velhos. Né? Então é bom. Eu acho que ter controle de natalidade é uma coisa importante, eu acho. Né? Mas quem quiser ter 20, fica na paz, está tudo bem.
Tranquilo? Mas de qualquer forma, se você é crente, a parte de natalidade está tudo bem. Pode fazer o controle da natalidade. Mas a gente também prega a mesma coisa sobre os jovens casarem virgem. E depois que casou virgem, agora marido viver para sua mulher e a mulher viver para o seu marido. Pronto. Por que isso? As crianças vão ser saudáveis se elas verem papai amando mamãe e mamãe amando papai. Aí você vai ter crianças saudáveis. Se papai e mamãe viver um inferno, cão e gato, você vai criar um monte de menino doente. Doente na cabeça. Ok? Então não tem remédio melhor para dar por menino do que papai amando mamãe, mamãe amando papai. Pronto. O menino fica gordo. Nem precisava tomar aqueles Scott. Como é que é a solução? Biotônico Fontoura, Castanhodo. Quem foi que lembrou? Isso, Pedrinho. Pedrinho até demais. Castanhodo. Se o seu filho tem hemorroida, sei o quê, dê Castanhodo para ele. Era o que dizia a propaganda, né? É forte, é forte. Nem precisa. Então, se papai ama mamãe, mamãe ama papai, você vai ter meninos saudáveis, né? Cabeça vai estar boa por causa dessas coisas. Tranquilo, irmãos? Por que é que eu estou dizendo isso? Se nós somos crentes, a palavra de Deus precisa ser luz para o nosso caminho. Amém? Então, eu estou animando os meus irmãos para que, nesse começo de 2026, comece esse projeto. Eu já fiz no ano passado. Sim, mas o ano passado passou. Você comeu feijão ano passado? Comi, vai comer mais não esse ano? Vai, não vai? Vai comer feijão, arroz, pão, todo dia. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se você fez em 2025, repete 2026, vai ser benção. E precisa ler a palavra toda. Então a gente vai começar do Gênesis até o Apocalipse. Começar com 3 capítulos na semana, 4 no final de semana. Chegar no final de ano, a gente está em Apocalipse, lendo a Bíblia todinha. Ok? Então minha pregação hoje, ela vem nesse sentido de te mostrar algumas coisas na palavra para te incentivar do porquê que é legal você ler a palavra de Deus. Então veja, 2 Timóteo capítulo 3,16, olha o que a Bíblia diz. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Primeira declaração, toda escritura, ela é divinamente inspirada. O que a gente vê aqui? Que toda a Bíblia, ela é inspirada. Significa dizer que você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e vai ter umas partes muito chatas de ler. Ruim de ler. Então tem uma hora lá que você vai chegar. O João gerou José, o José gerou Manel, o Manel gerou Joaquim, o Joaquim gerou... Que droga, meu irmão, para que isso está fazendo aqui? Aí gerou. E você, meu Deus, gerou tanta gente, por que isso está aqui? Toda a escritura, ela é inspirada. Lê. Tua função é só ler. E se eu não entender? Não tem problema nenhum. Uma das coisas mais legais que eu já achei foi lá de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem, e felizes os que guardam tudo que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Felizes aqueles que lê. Segundo, felizes aqueles que ouvem. Terceiro, felizes aqueles que praticam. O que é que você observa aqui? O Senhor não disse assim, felizes os que entendem. Ele não falou isso. Ele falou para fazer o quê? Para ler. Não disse para entender? Eu não estou entendendo. Lê, macho. Eu disse para ler. Eu não estou entendendo nada. Lê, continua. E aí tu vai continuar lendo, sem entender nada, e de repente tu vê dentro de tu sendo geradas algumas convicções. Como é que essas convicções estão sendo geradas dentro de mim? Ele não disse para ler? Foi. Pois é, lê. E na medida que você lê, o negócio está gerado dentro de você aqui, e você não sabe como que aquilo está sendo gerado dentro de você. Mas convicção está sendo gerada aqui. Estava citando para os irmãos o exemplo. Vamos imaginar que você está lá no livro de Levítico, aí você vê lá o Senhor dizendo, quando você for fazer o peitoral do sacerdote, são 12 pedrinhas.
A primeira é tal cor, a segunda é qual cor, a terceira é tal cor, a quarta é tal, não sei o que, diz cada detalhezinho. O fio que você for costurar é desse jeito, desse jeito, desse jeito, e você começa de cima para baixo e faz não sei o que. Eu não estou entendendo por que o Senhor está botando tanta coisinha assim. Aí de repente você é ministrado dizendo, Deus é detalhista. Olha só, Ele está atento nos pequenos detalhes. Deus é detalhista. Aí você conclui assim, se Deus é detalhista, eu também preciso ser. Aí daqui a pouco você começa a observar coisinhas que antes passavam na sua vista e você não notava. Aí, oh, por que foi que aquilo aconteceu? Você estava lendo uma parte chata, mas de repente dentro de você chamou a atenção para um negócio que ninguém estava vendo. O Senhor diz para ler, não diz para entender. Leia. Felizes são os que leem. E felizes são os que ouvem. Porque tem gente que não sabe ler. É ou não é? Aí você diz, não, aqui todo mundo sabe ler. Sim, mas tem lugar que tem gente que não sabe. Aí o que não sabe ler diz, eu não sei o ler. Sim, mas não tem ouvido, não? Tem, a Bíblia diz, bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que ouve. Vai lá no YouTube, pega o Cid Moreira. Bem-aventurados os mansos de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pronto. Ó, tá vendo? Ó? Se for para o aplicativo já tem lendo e ouvindo. Aí está lavando o prato. Bem-aventurado. Pronto. Tem desculpa? Não tem. O Senhor diz bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que ouve. E entender, Senhor? Lê, macho. Lê, menina. Pronto. Deixa o entendimento que vai chegando. Tranquilo? Então, eu acho maravilhoso esse negócio aqui de Apocalipse, porque o Senhor não falou sobre os que entendem. E eu achei isso ótimo. Porque se a gente for ler o Apocalipse, aí é que a gente não entende nada mesmo. Um anjo de 7 asas. Um tampava os olhos, outro tampava os pés. E o trono tinha umas luzes. E era 24 criaturas. E a 24 criaturas enxergava circunferência. Eu digo, meu Deus... Estou entendendo nada. Ele não diz para entender, macho, só diz para tu ler. Tu lê, pronto. Ali Deus está falando de coisa espiritual que tu não tem nem ideia do que é aquilo. Então só lê. No tempo certo o entendimento chega. Amém? Mas mesmo eu não entendendo, no meu espírito começa a se gerar coisas que a minha cabeça não está tendo controle. Só lê. Glória a Deus. Então, toda a escritura, disse o Senhor, ela é divinamente inspirada, toda. Aí depois ele fala assim, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então veja, à medida que você vai lendo as escrituras, você vai perceber como ela é proveitosa para te ensinar. Mas não apenas te ensinar, mas ensinar teu filho, por exemplo. Você vai ver nas escrituras. Você vai perceber que as escrituras te repreendem. Você se sente repreendido pela palavra. Não tem nem como você se esconder. A palavra está me repreendendo em tal coisa. E eu vou fazer o quê? Eu vou ajustar aquilo. Porque a palavra está me repreendendo. A palavra está me corrigindo. Eu estava fazendo de um jeito, mas Deus está dizendo para mim que é errado. Foi um pastor que falou? Foi não. É você e a palavra. É você e Deus lá no seu secreto com a palavra. Ok? Então a palavra é proveitosa para te ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que você se torne um homem e uma mulher perfeito. Ele disse não apenas perfeito, mas perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha o que é que Deus quer. Tornar você perfeito para todo tipo de coisa boa. Olha que coisa maravilhosa. Isso é a palavra, amém? Tem um outro texto que eu queria falar para você, 1 Coríntios 10, versículos 5 e 6. Olha o que a Bíblia diz. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, e estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que é esse texto aqui? Ó? Esse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre os israelitas que Deus tirou do Egito.
Vocês sabem que Deus resgatou com mão forte mais ou menos 3 milhões de judeus. Mas o que acontece? Enquanto esse povo saiu do Egito para ir para a Terra Santa, a Bíblia diz que muitos deles ficaram prostrados no deserto por uma razão simples. Qual era a razão? Deus não se agradou deles. Deus não se agradou. Ora, mas Deus não tirou eles com mão forte lá do Egito? Foi. O Senhor mandou pragas, o Senhor transformou a água em vinho. Aliás, transformou a água do rio Nilo em sangue, mandou peste de rã, peste de piolho. E por último, a peste da morte dos primogênitos. Quando o faraó, que representa o cão, viu que não tinha mais jeito, tá bom, vamos embora, negrado, sai daqui, me deixa em paz. Deixou o povo ir, porque viu que estava ruim lutar contra Deus. Mas na hora que ele deixou o povo ir, o coração dele se fechou e disse: eu vou matar tudinho. Correu para pegar eles na beirada do mar. E vocês sabem que antes deles chegarem, Deus abriu o mar e Israel passou a pé enxuto. Quando o povo passou, Deus fechou o mar e o exército inteiro morreu afogado. Então Deus foi poderoso para tirar do Egito, Deus foi poderoso para guiá-los pelo deserto, Deus foi poderoso, foi lá guiando. Mas o texto sagrado está dizendo que Deus não se agradou com a maior parte deles. Por que não se agradou? E é aqui que eu quero dizer, porque essa história de Israel é a nossa história, nós somos como os israelitas. Nós estávamos no mundo, seguindo os espíritos malignos, porque, amados, não sou eu que estou dizendo isso, está na Bíblia, por isso que eu peço para você ler a Bíblia e ver se o que eu estou dizendo faz sentido ou não, ok? A Bíblia está dizendo que quando nós estávamos no mundo, nós éramos guiados pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência. Éramos guiados por esse Espírito. Todos os filhos da desobediência são guiados por esses Espíritos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos resgatou com mão forte, mesmo jeito que fez com o Egito. Só que a Bíblia diz que a maioria deles Deus não se agradou. E por que não se agradou? E o pior é que o apóstolo Paulo diz aqui: irmãos, isso foi escrito para o nosso exemplo. Ou seja, pode acontecer com a gente também. Então a gente tem que ficar o quê? Esperto, não é não? A pergunta é, então por que eles não agradaram a Deus? Porque para agradar a Deus a gente precisa de quê? Da palavra. Onde é que a gente vai descobrir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus? Na palavra, não é adivinhação. A palavra vai nos dizer o que é que Deus se agrada, o que é que Deus não se agrada. Amém? Então, por isso eu preciso da palavra. Deus não se agradou da maior parte deles. Então, como é que a gente faz para Deus se agradar com a gente? Ande de acordo com a palavra. Viva de acordo com a palavra. E você vai andar agradando a Deus. Você compreende isso? Então, muito bem. Há um tempo atrás, eu trabalhava ali no calçadão da Avenida 5. E às vezes eu descia para fazer um lanche ali no calçadão. E tinha um irmãozinho que tinha uma barraca. E eu gostava de ir na barraca dele, a gente batia uma conversa rápida ali, enquanto merendava. E um dia esse irmãozinho, meio que se exibindo, dando uma de poeta, ele citou essa poesia para mim. E eu terminei aplaudindo, rapaz, porque é muito bonita mesmo. E a poesia dizia o seguinte: a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade do cristão. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Isso velhinho contando, escute isso. Aí ele continuou: leia para ser sábio, creia nela para estar seguro, pratique para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. Ela, a Bíblia, é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Cristo é o seu grande tema, nosso bem é o seu intento e a glória de Deus é a sua finalidade. A Bíblia deve encher a nossa mente, governar o nosso coração e guiar os nossos pés. Leia lenta e frequentemente e em oração. Ela é uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer.
é-lhe dada em vida, ela será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade e recompensará o mais árduo trabalho e condenará todos quanto menosprezarem o seu sagrado conteúdo. Quando ele terminou isso aqui, eu disse: caraca, que poesia, que palavras bonitas. Aí depois eu fui descobrir que ele tinha um novo testamentozinho azul dos Gideões, e nas primeiras páginas tem essa poesia. Ele decorou palavra por palavra. E ele, quando podia, contava isso para uma pessoa. Eu disse: cara, que bonito, né? Então veja, ele começa dizendo que a Bíblia contém a mente de Deus. Não tem como você saber o que é que Deus pensa se você não vai para a Bíblia. Ela contém a mente de Deus. E ela diz qual é a condição do homem. Não sou eu que digo. É ela que diz. Ela contém o caminho da salvação. E ela fala sobre a condenação dos pecadores e a felicidade do cristão. Porque a Bíblia fala sobre como que vai ser o fim da humanidade. A Bíblia diz que existe um caminho largo e um caminho estreito. O caminho estreito leva para a salvação, leva para a vida eterna, mas o caminho largo leva para a condenação eterna. E a Bíblia diz: e muitos são os que entram por esse caminho largo. O caminho largo é: eu posso fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. O caminho largo é fácil. O caminho estreito é um caminho que você tem que abrir mão de coisas que você gosta. Você tem que ajustar, alinhar, de acordo com a mente de Deus, do que Deus quer, o que Deus não quer. Não é o que eu quero. Aí alguém diz assim: ah, mas isso é coisa da igreja, é coisa de pastor. Então vai para a Bíblia, irmão. Você não precisa pegar nada que eu digo, vá para a Bíblia. Leia lá, vá na fonte. Se o que eu digo não está certo, fique com a Bíblia, não com o que eu digo. Amém? Mas se o que eu digo está na Bíblia, então aprenda alguma coisa comigo. Então veja, aí ele diz: suas doutrinas são santas, os seus preceitos são justos, as suas histórias são verdadeiras e as decisões da Bíblia, elas são imutáveis. Aí ele diz: leia ela para você se tornar sábio. Se você ler a Bíblia e não quiser ser crente, só em ler você já se torna diferente de todo mundo. Não deveria ser assim, porque o objetivo dela é guiar você para o céu, não é te tornar apenas sábio para a terra. Eu me lembro que eu estava fazendo um curso e o professor citando textos bíblicos. Aí o pessoal perguntaram: o senhor é crente? Ele diz: eu mesmo não, Deus me livre, Maria. Eu digo: mas por que o senhor cita tanta Bíblia? Que eu não sou abestado. Eu sei que a Bíblia tem muita sabedoria para me ensinar. E um dos que ele estava citando para os empresários era isso: se você buscar, você acha. Se você bater, a porta abre. Se você procurar, você encontra. Ó, pegou o texto de Jesus e aplicando aonde? Nos negócios. Tornou ele mais sábio? Tornou. Não vai obedecer a Deus? Ou não. Vai para o céu? Ou não. Mas eu me tornei mais sábio. É triste, né? Não? É assim, eu acho, né? Você ficou só inteligente para ver aqui na terra, mas Deus queria você inteligente para ir para o céu, não é para ver aqui. A gente só vai vir aqui 70, 80 anos e depois vai fazer o quê? Vai virar assim? Complicado, né? Enfim, mas de qualquer forma ele está dizendo que se você leia a Bíblia para ser salvo. Mas ele diz mais assim: creia nela para estar seguro. E pratique a Bíblia para ser santo. Ela tem luz para dirigi-lo. Ela alimenta e sustenta e consola você. Ela é o mapa do viajante. Todos nós somos viajantes. Nós estamos aqui nessa terra como viajantes. E que coisa desesperadora é você ser um viajante sem ter um mapa para te guiar. Você vai bater cabeça sem necessidade. Mas se você tem um mapa, você sabe para onde ir. A Bíblia, ela é esse mapa que Deus projetou para nós. Mas ele disse assim: ela é também o cajado do peregrino. O cajado é aquela vara que o andarilho usa. Hoje não tem mais isso, mas antigamente tinha. Para que servia aquela vara? Primeiro, para espantar os bichos que vêm para atacar. Uma vara, né? E qual é o outro? É você
se sustentar. Porque às vezes na longa caminhada você fica fraco, você fica tão cansado que precisa de algo para ser suporte. Ele está dizendo, a Bíblia é isso. Ela vai ser instrumento para, em algumas situações, você se defender, mas em outras, ela vai ser um sustento da sua alma nos tempos difíceis. Ela é o cajado do peregrino, e ela é a bússola do piloto, ela é a espada do soldado, e ela é o guia do cristão. Cristo é o seu grande tema, e tudo que está nela é Deus buscando o nosso bem. A Bíblia deve encher nossa mente, governar nosso coração e guiar os nossos pés. Leia. Como que eu devo ler? Ele disse, leia ela lentamente. Não é atropelado. Lentamente. Porque a hora que você está lendo a Bíblia é uma hora que você está querendo que o seu coração se conecte. Não dá para fazer apressado. Tem que ser lentamente. Aí ele fala, faça isso lentamente, frequentemente e em oração. Você vai descobrir nela uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. A Bíblia é dada a você em vida, mas ela será aberta no julgamento final. Hoje ela não é dada em vida, mas ela vai ser aberta no julgamento e ela vai ser lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará os trabalhos árduos para Deus e condenará todos quanto menosprezarem o seu conteúdo sagrado. Então, assim, para mim, essa poesia aqui faz um resumo brabo, forte, né? Quando o homem terminou essa poesia, ele disse, qual é a hora que a gente aceita Jesus, meu Senhor? Não é? Porque, pelo amor de Deus, é forte demais. Tranquilo, gente? Então, isso é a Bíblia. Tem uma outra passagem de Lucas 24, que é muito legal, porque nessa passagem conta a história dos discípulos a caminho de Emaús. Esses discípulos, eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados, porque Jesus morreu e não havia ressuscitado. Jesus tinha chegado e gerou fé no coração das pessoas. As pessoas agora passaram a sonhar e a ter esperança. Só que quando foi na sexta-feira, Jesus morreu e não ressuscitou. Então esses discípulos voltaram para casa e eles estavam muito arrasados, porque disseram, nossa esperança acabou. Duraram 3 anos e acabou. Era uma esperança furada. E enquanto eles conversavam sobre essas coisas, o coração pesado, um estrangeiro se aproximou deles e começou a perguntar no caminho, sobre o que vocês estão falando? Aí um deles disseram, tu é um forasteiro, foram até grosseiro, tu é um cara de fora, não sabe o que está acontecendo na nossa cidade, não sabe sobre Jesus, que ele morreu, mataram ele, não sei o quê. Aí Jesus disse, mas não era assim que estava escrito? Aí começou a falar da Bíblia, desde o Gênesis, falando sobre Jesus, como deveria ser, não sei o que, blá, 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 blá. E foi caminho afora. Quando chegaram na casa, Jesus, que era o estrangeiro, fez de conta que ia passando. E eles disseram, fica com a gente, porque já é tarde, vamos comer aqui um pãozinho, alguma coisa. Aí Jesus diz, ok. Entrou em casa, sentou, trouxeram o pão. Na hora que trouxeram o pão, Jesus levanta o pão e dá graças. Quando Jesus faz isso, os olhos deles se abrem. E eles disseram, mano, é Jesus, cara. Na hora que eles perceberam que é Jesus, Jesus some, desaparece. E aí eles começam a conversar uns com os outros, disseram, mas cara, por acaso o nosso coração não queimava enquanto ele andava com a gente e abria as Escrituras? Olha que legal, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso, por 2 coisas. Primeiro, eles disseram, nosso coração queimava. E a outra coisa que ele diz é, ele nos abriu as Escrituras. O que é que isso significa dizer? Que ainda hoje, Jesus deseja abrir as Escrituras junto com você. E quando isso acontecer, o que vai acontecer dentro de ti? Você vai perceber o seu coração queimando. Fogo. Quando isso acontece, você sabe, Jesus está bem aqui. Porque tem um negócio interessante, que a Bíblia, ela é o único livro que você lê com o autor do lado. Não existe outro livro que você lê e o autor está do seu lado.
O mesmo Espírito que inspirou a escrever a Bíblia é o mesmo Espírito que vai te inspirar a receber dessa Bíblia. Então você lê com o autor do lado. Há um tempo atrás eu li um livro e tinha uma experiência lá que contava sobre uma mãe. O filho estava indo para a universidade e a mãe comprou um livro e deu para o menino. Meu filho, era aquela faculdade que você vai e mora lá, só vem 6 meses depois, alguma coisa assim. Meu filho, durante esse período, leva esse livro para você ler, para você edificar. O menino levou. Mas o menino deu uma lida ali no livro mais ou menos e olhou e disse, né? Jogou o livro por ali, na prateleira. Mas levou. Quando foi no final do semestre, o menino voltou e a mãe perguntou sobre o livro. Ele disse, mãe, eu nunca li um livro melhor. Aí ela diz, meu filho, mas o que mudou? Porque você, quando recebeu, parecia que não tinha muito interesse. Aí ele disse, mamãe, é porque o meu professor era o autor do livro. E quando o autor do livro começou a falar, aquele livro nunca mais foi comum para mim. Porque agora eu conheço o autor do livro. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado. Não há revelação que um teólogo possa te dar, que um pastor possa te dar melhor do que aquela revelação que o autor do livro vai comunicar ao seu espírito. Uma coisa que Deus falou acerca do seu povo foi assim: naquele tempo, ninguém dirá ao seu próximo, conhece o Senhor? Porque eu mesmo vou ensinar. Deus fez uma promessa dizendo, eu vou ensinar o meu povo, eu vou ensinar. Vós tendes a unção do santo e a unção vos ensina todas as coisas. Então o desejo de Deus não é que você tenha uma mente que recebe um monte de idiotices na internet. Porque tem aos montes. Um monte de gente ensinando um monte de coisa. Mas que tal você se trancar com a Bíblia no seu secreto e deixar que o autor da Bíblia ministre ao seu espírito? Deixar que o autor da Bíblia comunique ao seu espírito as verdades eternas. Você quer saber se uma pessoa recebeu sabedoria do alto? É só você observar a vida dele. Vou te citar um exemplo. É fácil você adquirir conhecimento. Nós estamos na era da informática. Se você der um Google, hoje na era das inteligências artificial, mais ainda. Então quem quiser ter informação, tenha do jeito que quiser. Mas ter conhecimento é diferente de ter sabedoria. Ter conhecimento não significa ter sabedoria. Vou citar um exemplo. Tinha um velho conversando com um jovem. E o jovem parecia muito arrogante. Sobre o que você quer conversar? Sobre Aristóteles, sei tudo. Sobre não sei quem, eu também conheço. Aí o velho perguntou, você tem sabedoria? Eu disse, suponho que sim. Mas qual é a diferença de sabedoria para conhecimento? Não é a mesma coisa? Ele disse, você sabe limpar para-brisa? Sei. Pois faça. Jogou o rodinho para ele limpar para-brisa. O que é que significa dizer? Você sabe limpar para-brisa? Então limpe. Qual é a diferença do conhecimento para a sabedoria? Se você não pratica, não é sabedoria. A sabedoria só se torna sabedoria quando você faz. Se você não faz, é só conhecimento. E isso não interessa. O que interessa é o que eu faço. Então, a Bíblia diz, se você é sábio, mostre pelo seu procedimento. Então, se de repente você está ouvindo alguém na internet, você pode estar adquirindo muito conhecimento, zero sabedoria. Porque geralmente eu vou citar um exemplo, é tipo assim, você faz um curso para ensinar seu filho a dormir, mas a mãe do bebê tem insônia, o bebê dela tem insônia, mas já está ensinando o pessoal a dormir. Você já viu isso? Venha, estude comigo, eu vou te ensinar o teu filho a dormir, mas o dela não dorme. Como é que vai? Não, eu vou te ensinar todas as manhas. Faz assim, faz assim, faz assim. O menino dorme, o teu dorme não. Então, o que adianta?
O que é sabedoria? É quando você pratica aquilo que você sabe, é quando você vive aquilo que você sabe. Então, se você vai adquirir sabedoria que vem do céu, você vai praticar aquilo que o céu está te ensinando. Se não praticou, é só conhecimento vazio na cabeça. Não vai mudar nada. É cultura inútil. Só é útil quando se torna prático. Eu faço alguma coisa com aquilo que eu tenho recebido de Deus. Estão aqui? Amém. Já estão com vontade de dormir, gente? Eu vou fazer um curso para ensinar a dormir. Porque eu tenho me tornado um especialista de botar as minhas ovelhas para dormir. Todo mundo chega estressado. Jesus falou, né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vem. Aí eu tenho vivido assim muito parecido com Jesus. O pessoal chega cansado e estressado, e de repente todo mundo dorme. A irmã Neném vem para o culto e diz, pastor, eu dormi, pastor. Eu disse, amém, irmã Neném. Amém. A senhora pode. Porque os anciãos, como é que é? Os jovens terão visões, mas os velhos sonharão sonhos. Então pronto, a senhora está tudo certo. Os jovens é para ter visões. E a senhora? Sonhos. Pô, pastor, pois não é que eu tenho mesmo? Um dia desse eu sonhei com o senhor. Tudo na igreja, ó. Eu acho ótimo. Então eu acho que eu vou fazer esse curso. Como ensinar vocês a dormir e tal. Tranquilo, gente? Olha só, deixa eu contar para vocês aqui sobre a experiência de Jeremias com a palavra. Isso é muito legal, já vou encerrar. Luquinha já foi embora? Ou ainda está aqui? Ixi, cadê o tecladista, Jesus? Aquele para fazer os irmãos chorar. Olha só a experiência de Jeremias, gente. Jeremias, capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz assim, Jeremias disse, achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Olha só o que Jeremias fala. Logo que eu achei as tuas palavras, eu as comi. Jogue para dentro de você. Quando você achar a palavra, jogue para dentro de você. Não deixe ela escapar. Logo que eu achei, comi a tua palavra. E quando eu comi, o que foi que aconteceu? Gozo no meu coração. Alegria no meu coração por causa da tua palavra. Depois Jeremias diz assim, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Mais forte do que eu, tu foste, e prevaleceste. Olhe bem, seduziste-me e me deixei seduzir. Na medida em que você vai meditando na palavra de Deus, o Senhor vai te seduzindo. Não é como o cão que mete o pé no coração e arrebenta a porta e faz você fazer o que você não quer. Muita gente que está na vida do erro não quer aquela vida do erro. Ela queria acertar, mas não consegue. Elas são meio que obrigadas a fazer aquilo. Eu queria que a minha vida fosse diferente, mas eu não consigo. Deus não faz assim. A Bíblia diz, seduziste-me. Quando você começa a ser ministrado pela palavra, Deus vai te seduzindo. Até que chega um ponto que você diz, ok, Senhor, eu me rendo. Ninguém te forçou. Ninguém te constrangeu. Dentro de si, você foi sendo seduzido. Até o ponto que você diz, eu me rendo a ti, Senhor. É muito lindo isso aqui. Aí o Jeremias diz assim, então eu disse, não me lembrarei mais e não falarei mais no teu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu estou fatigado de sofrer e não posso mais. O que aconteceu aqui? Jeremias recebeu palavras de Deus para pregar. Mas essas palavras eram muito duras. Eu passo por isso. Porque em muitos aconselhamentos que a gente está com os irmãos, às vezes a gente encontra a pessoa numa situação tão ruim, tão difícil. E aí eu tenho que chegar lá e dizer assim, tu é o responsável pela tua história. Quando a gente vai para o aconselhamento, a gente manda, retire as facas do recinto, né? Tudo que é faca, pau, a gente diz, gente, bota lá no quarto, tranca, né? Porque nessas horas que a gente chega a falar essas coisas, as pessoas querem jogar faca, pau na gente. Porque é muito difícil. A minha vida está ruim, está uma porcaria.
E aí tu vem dizer para mim que é eu. Assim era o Jeremias. Senhor, tu só me dá palavra difícil, só me dá palavra dura. Eu não vou mais falar isso não. É muito desconfortável isso. Aí o que aconteceu? Quando ele dizia, Senhor, não vou mais falar sobre isso, aí o Senhor diz que começou dentro dele como que um fogo queimando. E esse fogo saiu do seu coração e foi para os seus ossos. E ele agora estava sendo fatigado, como quem diz, ou você fala ou você morre. Não tem muita escolha não, o profeta não tem muita escolha. É difícil, é dura. Pode um pau vir? Pode. Contra você? Pode. Mas tem que falar. A minha responsabilidade é falar, a sua é obedecer ou fazer de conta que nada foi dito. A decisão é sua. Mas quanto ao profeta, ele tem que falar, seja dura ou não. Você compreende? Porque a palavra de Deus, ela começa te seduzindo, e depois que ela seduz, ela começa a gerar um fogo no teu coração que você não consegue mais ter descanso. Ou você faz ou você morre. É complicado. Então o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 16: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Veja, Paulo diz, se você é crente, sou. Então a palavra de Cristo tem que habitar ricamente em seu coração. Como é que eu sei que a palavra de Deus está habitando ricamente em seu coração? Quando dois crentes se juntam, sobre o que eles falam. Se você observar que eles falam sobre tudo, menos sobre a palavra de Cristo não está habitando ricamente neles. Eles vão falar sobre Coríntios, vão falar sobre Botafogo, vão falar sobre São Paulo, Fortaleza, Ceará, política, cachaça, traição, nunca sobre a palavra. Mas se a palavra de Cristo estiver habitando ricamente em vós, dois crentes se encontrou, meu irmão, eles podem falar sobre qualquer assunto, daqui a pouco eles entram na palavra e ela começa a ministrar o seu coração e o fogo começa a queimar dentro do seu coração, porque eles estão cheios da palavra de Cristo. O seu coração, você sempre vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Não tem jeito. Tranquilo aqui? Então a Bíblia está dizendo que se você é crente, seu coração deve estar transbordando das palavras de Cristo. Se o meu coração não está cheio das palavras de Cristo, um sinal de alerta se abre. Você tem que prestar atenção a algumas coisas, porque você não está se alimentando do pão vivo que desceu do céu. Queridos, Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem, que sai da boca de Deus. O que é que significa dizer? Todos os dias você come de manhã, de tarde e de noite, sim ou não? De 3 a 5 vezes ou mais durante o dia. O seu corpo está sendo alimentado, correto? E o seu espírito? Se o seu espírito se alimenta da palavra, quanto da palavra você está recebendo para alimentar o seu espírito? Então, se de repente você não quer saber de Deus, se de repente o mundo se torna tão atraente para você, por que é que isso está acontecendo? Porque você está morto, está fraco. Se você ficar uma semana sem comer, duvido que tu aguente trabalhar. Chega lá parecendo um defunto, não é não? Todo pálido. Meu filho, o que é com você, meu filho? Tu tá todo pálido. Diga, é porque eu estou uma semana sem comer. Pronto. É fácil resolver, meu filho. Dá um pão para esse menino, né? Pronto. Fica vivo, que é uma beleza. O sangue chega à volta. Espiritualmente é do mesmo jeito. Você está lá, rapaz, quero nada com Deus, quero nada com Jesus. O seu espírito está morto. Comece alimentado com a palavra. Daqui a pouco é como se fosse uma ovelha, um boi, sei lá, que está recebendo capim verde. Daqui a pouco fica gordo, que é uma beleza. Porque está recebendo alimento da palavra. Então habite ricamente em vós, disse o Senhor, a palavra de Jesus. Então veja, o que alguns homens de Deus, heróis da fé, disseram sobre a palavra. Charles Finney, um grande evangelista americano, ele disse o seguinte, instruindo jovens pregadores. Ele disse assim para os jovens: faça da Bíblia o teu livro dos livros. Olha que bênção. Se cada um dos nossos jovens,
ouve essa instrução e diz: faça da Bíblia o teu livro dos livros. Ah, eu sou estudante, eu sou universitário, tem muitos livros? Tenho. Faça da Bíblia o livro dos teus livros. O livro principal da tua vida era a palavra dele para os jovens. Aí ele disse: estude-a muito, e a estude de joelhos, esperando que a luz divina caia sobre ela. Faça da Bíblia o teu único livro, ou o teu livro mais importante. Estude-a muito, e a estude de joelhos. Isso fala sobre o quê? Um coração quebrantado, esperando a luz celeste ser lançada sobre aquela escritura que eu estou lendo. Isso é Charles Finney. Ainda outro aconselhava o seguinte: espojem-se, jovens, nas escrituras. Espojem-se nas escrituras. R.A. Torrey disse o seguinte: poderás ler muitos livros, assistir muitas convenções, realizar reuniões de vigílias para pedir o poder do Espírito Santo. Se não te mantiveres em constante contato com o livro único, a Bíblia, não terás poder. E se alguma vez obtiveres o poder, não o conservarás, senão pelo estudo diário, empenhado e intensivo deste livro. 99 em cada 100 crentes estão apenas brincando de estudar a Bíblia, e por isso 99 em cada 100 crentes são anões espirituais, quando poderiam ser gigantes, tanto na vida cristã como no seu serviço para Deus. John Wesley dizia o seguinte: seja homem de um livro. E com isso queria dizer simplesmente que nós nos embebedássemos da Bíblia. Isso é John Wesley. E aí o que nós poderíamos falar sobre Jesus? Jesus, ele disse o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, para mim ele é um tolo. Forte? Aquele que conhece as minhas palavras e não pratica, Jesus disse, é um tolo. Palavras de Jesus: aquele que conhece as minhas palavras e não as pratica, você é um tolo. Você está edificando a sua vida sobre a areia. Não tem nada sólido ali dentro, não tem nada de sustentação ali dentro. Você é um tolo. Pergunto para você: não é isso que está acontecendo com os nossos jovens? Com as nossas crianças? Medo, pânico, ansiedades. O certo é, se você tem criança, coloque-os para dormir ouvindo histórias da palavra de Deus. Coloque-os para dormir orando em línguas. Coloque-os para dormir cantando músicas de Deus. É assim que o crente faz com seu filho. Aí você tem, olha, gente, é tão fantástico. Um dia minha filha teve a feliz ideia de me chamar para pregar no culto de criança aqui. Acho que foi a única vez que eu preguei no culto de criança. Foi ou não foi? Quando eu chego aqui, qual é a pregação que eu vou trazer para as crianças? Jesus estava no barco. Não, Jesus não estava no barco. Os discípulos estavam no barco. E Jesus vinha andando no mar. E de repente eles gritaram: é um fantasma! Pronto, esse era o meu texto. Os discípulos estavam com muito medo. De repente eu comecei a ministrar para as crianças. E comecei a pregar sobre o espírito de medo. Que eles poderiam se levantar em fé, em ousadia, em trepidez, em enfrentar o medo. E eu continuei com aquilo. Quando terminei a pregação, a Letícia disse: o senhor lembra que você veio pregar para a criança? Eu acho que o senhor pensava que estava pregando para a igreja. Mas depois eu escutei só as histórias. Um menino chegando em casa, entrando no banheiro de noite, no escuro, e enfrentando o medo em nome de Jesus. Que seja guiado pelo Espírito, sempre dá certo, meu filho. Sempre dá certo. Mamãe depois contando a história: pois meu filho chegou em casa, entrou no banheiro. Acho que nem mamãe sabia que ele morria de medo quando ele estava no banheiro sozinho. Medo. Às vezes quando vai dormir, só Deus sabe o que as crianças estão enfrentando no seu dia a dia. Medo, pânico. Mas se ela estiver cheia de fé, Jesus está no meu barquinho.
Se Jesus está no meu barquinho, não importa o tamanho da onda, não importa o tamanho do medo, eu vou me levantar em fé, porque Deus está no meu barquinho e o meu barquinho não vai afundar. Fé! Como é que essa fé chegou no coração da criança? Ensinando a palavra, cantando músicas de Deus, ensinando histórias de Deus. Aquilo está formando fé no coração. Eu, quando era criança, a minha imagem predileta era Sansão rasgando a boca do leão. Eu ainda amo essa história até hoje. E o que era que eu na minha infância via naquilo? De o poder de Deus. Aí eu imaginava um cachorro vindo contra mim, e eu rasgando a boca dele. E aí eu fazia a minha própria história. Porque eu fui mordido por um cachorro, quase morro, quando eu tinha 5 anos. Então tinha um medo para me vencer, correto? A história do Sansão era perfeita para mim. Sansão rasgou a boca do leão, eu posso rasgar a boca do cachorro. O caramelo vier contra mim, eu me levantei contra ti em nome de Jesus e rasguei a sua boca. Veja, Jesus falou que se você não praticar a minha palavra, você não tem fundamento dentro de você, você é tolo. Então, se a nossa criança ela é formada na palavra, ela vai estar bem, amém, gente? Não vai enfrentar esse mundo cheio de medo, porque sabe que Deus está no seu barquinho, vai dar tudo certo. Nós vamos passar por isso. O mar pode estar revolto, minha vida pode estar ruim, mas eu vou passar, porque Deus está comigo. Jesus falou, deixa eu ver aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa linda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, para Jesus é o seguinte, palavra jogada fora, não nem ligo. O que é que ele liga? Se você guarda a minha palavra. Se você guarda a minha palavra, você está dizendo para mim, Senhor, eu te amo, porque eu guardo a tua palavra. Olha só, aí ele fala, se você me ama, porque guarda a minha palavra, você será amado por meu Pai, e eu também vou te amar. Mas olha como é que ele termina, eu vou me manifestar a você. Percebe isso? Você vai ter um nível de conhecimento com Deus, que só quem guarda a palavra terá, porque Deus vai se manifestar a você. Lindo isso, não é não? Eu acho maravilhoso. Aí Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Já li, porque é isso. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Amém. Então deixa eu ir para o meu encerramento. Então, em resumo, a Bíblia, ela nos é dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Devemos então ser homens de um livro só, mergulhando profundamente nas Escrituras, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes transformados. Imagine que a palavra de Deus é como uma lâmpada em uma mina escura. Ela não apenas revela onde os tesouros escondidos estão, mas também aponta onde o chão é perigoso. Tentar caminhar na vida cristã sem o estudo diário da palavra é como um mineiro que entra na caverna e apaga a sua luz, esperando encontrar o caminho de volta, apenas tateando. Isso é inteligente? Não é inteligente. Então, se a palavra de Deus é essa lâmpada, não apague essa lâmpada.